Olá, eu sou o professor Celso Lara e hoje daremos início ao nosso curso de Eletricidade Básica. Nesse nosso curso, falaremos sobre alguns conceitos da eletricidade, entre eles as grandezas, as unidades e os múltiplos e submúltiplos também utilizados na eletricidade. Esse curso servirá de base para outras disciplinas que virão adiante. E aqui, na aula de hoje, nós falaremos aqui sobre as principais grandezas da eletricidade. Falaremos também do seu comportamento e a relação entre elas, além das leis existentes dentro da eletricidade, e assim daremos continuidade aos nossos assuntos aqui com o correr das nossas aulas. No começo de tudo, pessoal, falaremos aqui no início sobre a estrutura da matéria. Bom, matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, quando a gente pensa em matéria, isso aqui a gente pode lembrar um pouquinho lá do nosso ensino médio, a estrutura da matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas, e também essas partículas minúsculas são chamadas de átomos. Podemos perceber nesse nosso slide aqui agora, que nós temos aqui toda essa representação que nós vimos aí anteriormente dentro das nossas aulas aí do ensino médio. Mas e aí? O que isso importa para a gente em eletricidade? Importa muito. Por quê? Imaginando aqui, por exemplo, o conceito da água, nós podemos imaginar, né, as divisões, e se colocarmos essa água aqui, por exemplo, no microscópio, nós podemos encontrar a sua menor partícula. A gente está falando da água porque a água é algo que pode ser muito facilmente representado para nós, né? Para todos vocês que estão chegando agora, né, e de repente não estão mais habituados com os conceitos de eletricidade ou que não recordam muito bem os conceitos estudados em física no ensino médio, eu vou procurar fazer para vocês aqui um conhecimento, um contexto, né, para que a gente possa trazer isso aqui para a nossa realidade e assim a gente possa ir desenvolvendo esses raciocínios, tá? Então vamos lá. Começando pela água aí, pessoal, se a gente colocar essa água no microscópio, a gente vai encontrar a sua menor partícula. Dando conhecimento a isso, a gente vai chegar, né, à nossa molécula. O que é a molécula? É a menor parte da matéria que ainda conserva suas características. E aí? Ainda não entendeu aonde isso vai entrar na nossa eletricidade? Calma, você já vai entender. Vamos pensar o seguinte, o que seria a molécula da água? Se a gente observar esse nosso slide aí, a molécula da água ela é representada por algumas partículas, né, como nós podemos ver aqui, e isso representa para a gente aqui aquele nome clássico que nós ouvimos da água, né, que é a divisão da molécula da água chamada H2O. E por que esse nome H2O? Nós temos ali, contendo dentro da molécula da água, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Bom, até agora você ainda não conseguiu entender aonde isso se aplica à eletricidade? Pensa comigo. Os átomos eles são formados, né, de um modo geral, contendo sempre um núcleo, e nesse núcleo ele é composto de prótons e nêutrons, ou seja, os prótons eles possuem cargas positivas e os nêutrons são elementos sem carga. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, também a eletrosfera. A eletrosfera são todas essas órbitas aqui que ficam circulando em volta do núcleo e aqui ficam contidos para a gente os elétrons. Bom, agora já está começando a trazer para dentro da eletricidade. Quando a gente pensa em eletricidade, a gente sempre vai pensar em elétrons. E são justamente os elétrons que são os objetos do nosso estudo. E aí vem o nome de eletricidade. Então a eletricidade para nós, assim como a eletrônica, assim como a mecatrônica e todos os outros contextos, todos os outros estudos, né, que envolvem esse sufixo tron, né, de elétron, né? Isso tudo está envolvido dentro da nossa área aqui justamente por causa dos elétrons. Se a gente continuar pensando, né, os prótons possuem cargas positivas, os elétrons possuem as cargas negativas e os nêutrons não possuem carga. É isso mesmo. Então, como os elétrons possuem as cargas negativas, são justamente eles que nos interessam. Por quê? É justamente o estudo do comportamento dessas cargas negativas que nos interessam aqui na eletricidade. Perceba o seguinte, vamos voltar alguns slides aqui. Quando nós mostramos esse slide aqui, eu mostrei para vocês que os núcleos, né, o núcleo do átomo, ele é composto de prótons e nêutrons, ou seja, as cargas positivas elas ficam presas ao núcleo. E somente as cargas negativas é que trabalham na eletrosfera. E assim, essas cargas negativas é que se movimentam, né? Ou seja, exatamente essas cargas negativas aqui que vão gerar os conceitos elétricos que a gente vai ver adiante. Então, todo o nosso estudo aqui será baseado, basicamente, né, no comportamento dos elétrons e isso dentro dos materiais, né?
que nós vamos falar que existem os materiais condutores e existem os materiais isolantes. Os materiais condutores são aqueles que podem fornecer, que permitem a passagem de corrente elétrica. E os isolantes são aqueles que dificultam essa passagem. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais profundamente adiante. Então é o seguinte, se os prótons possuem cargas positivas, os elétrons possuem cargas negativas e os nêutrons não possuem cargas, a gente pode pensar e fazer aí uma pequena comparação, só para fins assim de entendimento, com aqueles conceitos que a gente já viu lá atrás, lá no nosso ensino médio, falando sobre o comportamento das cargas entre si. Então, só para relembrar, a gente pode pensar o seguinte, que no caso aqui dessas cargas que a gente está vendo aqui, nós temos duas cargas neutras. Então, nós temos uma carga neutra aqui e uma carga neutra aqui. Então, esses elementos neutros ou sem carga, eles não reagem entre si, ou seja, eles nem se atraem e nem se repelem. Automaticamente, como eles não têm nenhuma interação entre eles, o elemento ali ficaria simplesmente paralisado. Não teríamos nenhum tipo de alteração, não teríamos nenhum tipo de reação entre eles. Mas, se nós fizermos uma alteração e agora nós colocarmos duas cargas de nomes iguais, ou seja, não importa se elas são positivas ou negativas, automaticamente nós teremos ali uma repulsão entre essas cargas. Ou seja, as cargas de nomes iguais, elas se repelem. Então a gente pode perceber isso daí, por exemplo, quando a gente pega um ímã e a gente coloca os ímãs aproximados um ao outro. Então, se nós pegarmos aqui duas partes negativas, os dois norte e sul, nós lembramos que todo ímã tem norte e sul. Então, se nós pegarmos os dois polos norte do ímã e aproximarmos, eles vão se repelir. O mesmo vai acontecer se eu pegar os dois ímãs com o polo sul e se aproximar. Eles também vão se repelir. Porém, se eu virar um dos dois ímãs aqui e colocar positivo e negativo, ou melhor, norte e sul, nós teremos uma atração desse ímã aí. E aí, no contexto de cargas elétricas, a gente vai ter um comportamento muito parecido. Nesse momento aqui, nós vamos fazer aqui a aproximação de duas cargas diferentes, ou seja, uma positiva e uma negativa, e isso a gente consegue perceber que isso gera uma atração entre elas, tá? Então, dentro das cargas elétricas, nós teremos uma atração quando tivermos cargas diferentes, ou seja, de nomes diferentes, e nós teremos uma repulsão quando as cargas estiverem de nomes iguais. Bom, um átomo ele possui várias órbitas e cada órbita contém uma quantidade de elétrons, e isso vai influenciar diretamente no seu comportamento com a eletricidade. Vamos identificar aqui o primeiro átomo aqui. Esse átomo que nós estamos vendo aqui, ele possui poucos elétrons na camada e eles são conhecidos como os materiais condutores. Por quê? Porque eles têm facilidade de perder elétrons. Então, só para nós lembrarmos que os condutores elétricos são aqueles que permitem a passagem de corrente elétrica e os isolantes são aqueles materiais que têm dificuldade por passar, ou seja, eles geram uma dificuldade de movimento dessas correntes elétricas dentro deles. Então, com isso, os condutores elétricos terão um comportamento diferente do comportamento, por exemplo, dos isolantes. Ambos são importantes para a gente dentro de eletricidade, onde cada um será aplicado dentro da necessidade, dentro da sua área, dentro do local onde ele foi projetado para funcionar. Nós podemos perceber nesse átomo aqui da tela que nós temos aqui no nosso meio o núcleo e aqui em volta nós temos as eletrosferas, que são essas elipses aqui que estão em volta do nosso núcleo, e cada eletrosfera dessa daqui ela tem uma quantidade diferente de elétrons. Esses círculos amarelos aqui são os nossos elétrons. Então nós podemos perceber que quanto mais afastado do nosso núcleo aqui, no caso deste átomo aqui em especial, menos elétrons ele tem. O que acontece com isso, pessoal? Lembrando um pouquinho da química, mas sem se aprofundar muito, nós temos ali o núcleo que ele gera o quê? Ele gera uma força de atração nesses elétrons, Então esses elétrons se movimentam aqui ao redor do núcleo, assim como a Lua circunda a nosso planeta Terra. Então o que acontece? A atração aqui que é exercida pelo núcleo aqui faz com que esses elétrons sempre se movimentem aqui no seu entorno, na sua eletrosfera. Porém, esses elétrons, eles podem absorver energia. Então, quando eles absorvem energia, eles conseguem passar para as camadas mais afastadas.
Por que isso acontece? Assim como o núcleo ele gera uma atração aqui nesses elétrons, quanto mais energia o elétron tiver, maior vai ser a força que ele terá para poder brigar com essa atração que existe aqui no nosso núcleo. Ou seja, esses elétrons aqui eles estão nessas camadas mais próximas. Por quê? Porque comparado o nível de energia deles com a força de atração, eles não têm força o suficiente e energia para estar mais afastado do que realmente estão. Porém, se eu bombardeasse ele aqui com um tipo de energia, ele teria energia o suficiente para pular para a camada a mais afastada. E se ele ganhasse mais energia, ele pularia para a camada mais afastada e assim sucessivamente. Então, para nós, interessa exatamente esses elétrons que estão aqui nessa última camada. Por quê? Porque é justamente a camada mais afastada do núcleo. Ou seja, se esse elétron está aqui, é porque ele tem energia o suficiente para estar aqui. Ou seja, ele tem energia o suficiente para manter essa distância. E o que isso interessa para a gente? Porque quanto mais energia o elétron tiver, maior vai ser a facilidade de se tornar um elétron livre. E assim, quando ele se torna um elétron livre, nós teremos aí os conceitos da corrente elétrica que nós vamos ver aqui mais adiante. Então, os átomos, né, os materiais que são compostos com esse tipo de átomo que está aí na tela, que tem poucos materiais, tem poucos elétrons na sua última camada, sempre serão materiais considerados materiais condutores de eletricidade, porque eles terão mais facilidade de fazer com que esses elétrons se movimentem entre os átomos e assim a gente vai ter o fenômeno da corrente. Nesse slide aqui que nós vamos ver agora, nós temos aqui um outro átomo, né? Só que nesse átomo aqui, diferente do anterior, nós temos aqui muitos elétrons na sua camada, né? Na sua última camada, que no caso que nós nos interessa. Então esses átomos aqui eles são compostos, né? São elementos que compõem os materiais que são isolantes, ou seja, que têm uma facilidade de receber elétrons, ou seja, eles terão maior dificuldade de conduzir eletricidade. E assim a gente pode fazer uma comparação entre os dois e perceber que, no caso, um átomo de selênio, que é esse aqui da esquerda, ele tem, por exemplo, aqui uma quantidade muito maior de elétrons do que o átomo de cobre, que é sabidamente um material que é condutor de eletricidade e, por sinal, um excelente condutor de eletricidade. Então, nós podemos perceber que, para o cobre e o selênio, a diferença que nós temos entre eles, basicamente o que nos interessa é a última camada. Relembrando um pouquinho da física lá do ensino médio, essa última camada aqui é conhecida como camada de valência. E a camada de valência é justamente o que interessa para nós em eletricidade. As camadas internas, elas costumam ser estudadas pela química, onde eles vão fazer o estudo dessas camadas, entender o funcionamento e o comportamento dos elétrons ali dentro, né? E o comportamento dos gases e assim sucessivamente. Para nós, em eletricidade, o que nos interessa é somente essa última camada aqui. A camada de valência é onde estão exatamente os elétrons com maior nível de energia. Bom, pessoal, lembrando essa parte aí, né, que nós acabamos de falar, que é a parte dos conceitos aí dos átomos, né, dos elétrons, dos prótons, dos núcleos e assim sucessivamente, isso tudo nos serve de base para nós falarmos aqui sobre as grandezas elétricas, tá? Tudo isso que eu falei, elas servem de base para que nós, quando entendermos aqui o conceito das grandezas elétricas, nós possamos usar esse conhecimento para poder entender mais profundamente como é que é o comportamento desses elétrons dentro de um circuito, né? Então, basicamente, pessoal, nesse nosso curso de eletricidade que nós estamos começando hoje, nós vamos falar das grandezas elétricas que são elementares. Então, basicamente, nós temos 4 grandezas elementares, que a gente vai falar aqui nesse curso serão tensão, corrente, resistência e potência. Existem muitas outras derivadas dessas 4 elementares, como eu estou falando para vocês aqui, porém, nós vamos conhecer algumas dessas grandezas elétricas aí no decorrer do nosso curso, do decorrer do entendimento das outras disciplinas e conforme elas forem apresentadas para vocês, de acordo com a necessidade de cada disciplina.
Nessa nossa disciplina atual, que é de eletricidade básica, nós vamos falar basicamente dessas 4 grandezas aí e a relação que existe entre elas. Então, o domínio desses conceitos, pessoal, de toda essa ideia das grandezas elétricas, ele é primordial para a gente conhecer e é com a gente compreender as leis da eletricidade e a relação que existe entre as grandezas. Bom, a primeira que nós vamos falar aqui vai ser a tensão, tá? Antes de continuar, eu gostaria de tirar algumas dúvidas aqui, só para que nós possamos aqui fazer aqui um balanceamento do nosso raciocínio. Vamos dividir aqui os conceitos que uma coisa é grandeza elétrica e a outra coisa será unidade. Tá? Só para que a gente possa fazer aqui uma representação para que fique mais fácil a compreensão de vocês no decorrer da nossa aula, eu vou fazer uma pequena comparação aqui para que a gente possa entender alguns conceitos. Grandeza é tudo aquilo que a gente utiliza, é um fenômeno da natureza. Então a gente pode pensar da seguinte forma, se eu precisar medir o peso de algo, né? Nós teremos a grandeza, que é o que? O peso, e nós teremos a unidade. A unidade é justamente o que é utilizado para poder fazer a leitura, para fazer a medição dessa grandeza. Então nós temos uma grandeza que se chama peso, né? E nós temos a unidade que nós utilizamos para fazer essa medida, que é o grama, né? Então nós pedimos o peso em gramas. Assim como quando nós quisermos fazer a medição de uma distância entre 2 pontos, nós temos a grandeza, que é a distância, né? Esse espaço que nós temos entre 2 pontos, e nós temos a unidade que é utilizada para fazer essa leitura, tá? Que é o metro. Aqui no Brasil nós utilizamos o metro. Tá? E nós temos, por exemplo, uma grandeza que é o volume, né? E a gente tem a unidade que a gente utiliza para fazer as leituras de volume, que no nosso caso no Brasil é o litro. Então, quando a gente quer fazer um conhecimento de um volume, né, a gente precisa fazer o quê? O litro. Então, assim como nas grandezas elétricas, nós teremos também as grandezas e as unidades. Então, as grandezas elétricas, nós vamos falar aqui que são basicamente tensão, corrente, resistência e potência são grandezas. E as unidades que nós utilizaremos para representar essas grandezas serão volt, ampere, ohm e watt, que nós vamos apresentar uma a uma para vocês agora. Vamos lá. Para a gente exemplificar, nós vamos fazer aqui uma analogia simples aqui com um circuito hidráulico elementar, um circuito mais hidráulico, mais simples que nós possamos imaginar. Nesse momento, pessoal, nós temos aqui representado como se fosse uma caixa d'água cheia e nós temos aqui uma caixa d'água vazia. O que isso pode representar para a gente em eletricidade? Como a eletricidade é algo que ela acaba se tornando um pouco abstrata, nós não conseguimos mostrar o comportamento dos elétrons de uma maneira fácil, nós costumamos utilizar muitos conceitos de hidráulica para mostrar o comportamento da eletricidade. Porque em questões de comportamento, muitas situações a hidráulica se comportará muito parecida com a eletricidade. E assim, a gente utilizando esses conceitos de hidráulica ficam mais fáceis da gente poder compreender esse raciocínio. Vamos pensar o seguinte, nesse caso nós temos aqui uma caixa d'água cheia, né? Automaticamente aqui à nossa esquerda, e do lado direito aqui nós temos uma caixa d'água vazia. Entre elas nós temos aqui um condutor, okay? Um cano aqui que conduz essa água aqui de um ponto para o outro. E aqui nós temos um registro. Esse registro ele vai fazer o controle da passagem dessa água aqui. Se a gente fizer uma comparação com a eletricidade, os canos de água eles estão fazendo o papel de condutores de água, né, condutores hidráulicos, assim como os condutores elétricos, que são os fios, conduzem a eletricidade de um ponto para o outro. Então até aí a gente já viu que tem alguma coisa que é parecida uma com a outra aí. Então, do mesmo jeito que o fio ele conduz a eletricidade de um ponto ao outro, ele é um condutor elétrico, aqui nós temos um condutor hidráulico, tá? Que ele vai ter essa mesma função. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos aqui uma caixa d'água aqui à nossa esquerda que está cheia e uma caixa d'água que está vazia.
se a gente fizer uma comparação com a eletricidade, é mais ou menos assim que funciona. Por quê? Vamos pensar numa bateria. As baterias elas têm polos positivos e polo negativo. Aquela bateria tradicional, uma pilha de um modo geral. O que a gente vai ter de especial nisso daí? Para uma pilha, por exemplo, a pilha ela tem um lado negativo, porque quando comparado ao lado positivo, ela terá uma quantidade de elétrons maior. Como assim? Porque nesse caso, as cargas elétricas negativas, elas são representadas por elétrons e as cargas positivas são representadas pelos nossos prótons, certo? Então, automaticamente, se nós voltarmos aqui alguns slides, nós vamos ver aqui, ó, que no caso dos elétrons, né, que nós temos aqui, ó, nas cargas positivas ficam alinhadas sempre aqui nesse miolinho e somente as cargas negativas é que circulam aqui em volta. Então, automaticamente, como nós não temos uma movimentação de cargas positivas, para que nós possamos ter cargas positivas e negativas dentro de um átomo, num contexto geral, né, imaginar que algo possa ser positivo ou negativo, isso vai ser automaticamente dedicado à quantidade de elétrons que a gente vai ter em relação à quantidade de cargas positivas que são os prótons. Ou seja, se nós tivermos dois átomos, né, tivermos dois materiais com quantidades de prótons e elétrons iguais, ou seja, 10 elétrons para cada 10 prótons, vamos imaginar que nós temos 10 cargas positivas aqui no meio e nós temos 10 cargas negativas aqui em volta. Então, a quantidade de cargas positivas é idêntica à quantidade de cargas negativas. Automaticamente, esse material aqui é eletricamente neutro. Ele nem tem carga positiva demais e nem tem carga elétrica negativa demais. Se a gente tiver aqui, ó, e perder um desses elétrons, automaticamente, como nós falamos aqui, ó, se ele perde esse elétron aqui, automaticamente ele vai ficar com uma carga negativa a menos. Então, se ele perde uma carga negativa, quando comparamos essa quantidade de cargas negativas com as cargas positivas que estão aqui no núcleo que não se movimentaram, automaticamente o contexto desse átomo aqui é como se ele tivesse ficado menos negativo. Por que menos negativo? Porque ele tem um negativo a menos, ele se foi, ele se perdeu. Então, automaticamente, esse contexto de menos negativo, a gente pode comparar ele ao positivo. Mas ele ficou positivo por quê? Ele ficou positivo porque ganhou uma carga elétrica positiva? Não, ele ficou positivo porque ele tem uma carga elétrica negativa a menos. Então, automaticamente, a partir do momento que ele perde uma carga negativa e a quantidade de cargas positivas permanece a mesma, ele ficou positivo porque ele tem uma carga negativa a menos. Pode parecer um pouco confuso agora, mas é bem parecido como se a gente pensasse aqui num sentido. Vamos imaginar um jogo de futebol onde você tem você tem um time com 11 para cada lado. Você tem lá o goleiro e mais 10 jogadores na linha. Então, de repente, acontece alguma coisa dentro daquele jogo e, por acaso, um jogador do time A ele é expulso. Então, o time A vai ficar jogando com 10 e o time B vai ficar jogando com 11. Depois, por algum motivo, acontece um novo problema dentro dessa partida e é expulso um segundo jogador desse time, né, A, e o time B continua com seus 11 jogadores. No final, acontece toda aquela brincadeira, toda aquela zoação que existe entre os times, e aí o time A chega e fala assim: também vocês ganharam de goleada porque vocês estavam com 2 jogadores a mais? Não. O time B não estava com 2 jogadores a mais. O time A é que estava com 2 jogadores a menos. Esse é o mesmo contexto que a gente usa em eletricidade. O time B só estaria com 2 jogadores a mais se eles entrassem com 11 e terminassem com 13. Então, durante a partida, eles teriam ganhado 2 jogadores. Mas não foi o que aconteceu. Eles entraram com 11 e terminaram com 11. O time A é que entrou com 11 e terminou com 9. Então não foi o time B que está com jogador a mais. É o time A que tem jogador a menos.
Esse conceito, pessoal, é exatamente o que acontece com os nossos elétrons. Quando nós temos aqui, por exemplo, um lado com excesso de elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons dele é superior à quantidade de cargas positivas, nós vamos chamar isso de polo negativo. E o lado que tiver menos elétrons, ou seja, tiver menos cargas negativas, comparado às cargas positivas, ele vai ter o quê? Ele vai ser o polo positivo. Por quê? Porque quando nós comparamos um com o outro, a quantidade de cargas positivas é superior à de cargas negativas. Mas lembrando, ela é superior não porque ganhou cargas positivas, ela é superior porque ela perdeu cargas negativas e as cargas positivas permaneceram na mesma quantidade. Assim a gente pode olhar esse nosso desnível de água aqui. Esse lado que tem mais água, ele tem maior quantidade de água se comparado a esse lado de cá que está vazio. Dentro da eletricidade, nós temos sempre que deixar claro o seguinte: temos que ter sempre um ponto de referência. Maior. Maior que quem? Mais longe. Mais longe da onde? Mais elétrons que qual? Então, para que eu diga para você que alguém é maior, eu preciso compará-lo a algum outro indivíduo. Então, vamos pensar. João é muito alto. Mais alto que quem? Mais alto que uma criança ou mais alto que um jogador de basquete? Mais alto que uma criança, automaticamente ele será. Mas se ele for comparado a um jogador de basquete, ele é mais baixo. Se a gente pensar, por exemplo, que São Paulo é longe. São Paulo é longe da onde? Partindo do Rio, ou São Paulo é mais longe, por exemplo, saindo lá da Dutra? Então nós temos ali diferenças entre locais e tudo tem que partir de um ponto zero. E o ponto zero que nós temos aqui em eletricidade é justamente esse ponto aqui onde nós temos os átomos, né? Onde nós temos as cargas positivas ali como referência. Nesse caso aqui nós temos um diferencial de água aqui onde eu tenho mais água se comparado a esse lado de cá. Porém, se nós abrirmos esse registro aqui, nós teremos uma movimentação de água correndo aqui de um ponto ao outro. Isso acontece justamente pela diferença que nós temos entre os dois pontos. Na natureza, tudo tende ao equilíbrio. Automaticamente, ao chegar um momento que essa água aqui elas entrarem em equilíbrio, não haverá mais um desnível, ou seja, ela estará estabilizada. Se nós pensarmos novamente nesse contexto aqui, voltando aqui à nossa caixa d'água cheia novamente, vamos imaginar a nossa bateria lá com polo negativo e uma lado com polo positivo. Este nosso lado aqui seria o negativo porque ele teria uma maior quantidade de elétrons. Se esse lado aqui ele tem menos elétrons se comparado ao lado de cá, automaticamente, se nós liberarmos essa passagem, como as coisas tendem ao equilíbrio na natureza, o excedente de elétrons de um lado terá, né, como sua principal função, tentar suprir a falta de elétrons do outro lado. Então, nós teremos uma movimentação desses elétrons aqui, nós teremos uma pressão para que isso aconteça. Tá? E essa pressão nós chamamos aí de pressão elétrica e ela vai se estabilizar a partir do momento que elas entrarem em um equilíbrio. Então, automaticamente, para que haja uma movimentação da água de um lado para o outro, é preciso que exista entre eles uma diferença. Por quê? Um lado precisa estar mais cheio do que o outro, e assim eu crio uma diferença, eu crio um desnível, e quanto maior for essa diferença, maior será a pressão para que elas entrem em equilíbrio. Então, quanto mais água tiver de um lado e menos do outro, maior será a força para que aconteça esse nivelamento. E é exatamente assim que acontece com os nossos amigos elétrons. Para que nós tenhamos um movimento de água, é necessário ter um desnível da água, uma diferença entre os dois pontos. O mesmo vai acontecer com os nossos elétrons. Para que eles se movimentem, é necessário termos uma pressão elétrica. E essa pressão elétrica ela vai ser gerada assim exatamente quando nós temos uma diferença do quantitativo de elétrons de um ponto para o outro. Então, assim, nós podemos imaginar que a tensão elétrica nada mais é do que a pressão exercida sobre os elétrons, também conhecida como DDP.
diferença de potencial. Mas por que diferença de potencial? Voltando aqui os nossos slides, só para nós relembrarmos. Nesse canto aqui, nós tínhamos uma caixa d'água cheia e uma caixa d'água vazia. Automaticamente, nós tínhamos um diferencial entre elas. Qual é o diferencial? Esta caixa está mais cheia em relação a essa, ou essa está mais vazia em relação a essa? Vamos lembrar lá do nosso ponto zero. Maior. Maior que quem? Mais longe da onde? Meu carro é muito rápido, mais rápido que qual? Se você está comparando o seu carro a um Fusca ou você está comparando o seu carro a um carro esportivo. Então, tudo isso é questão de comparação. Nesse nosso caso aqui, nós estamos comparando este lado aqui com este lado aqui. Ou seja, a diferença potencial entre esses dois pontos. Assim como numa bateria, nós compararemos o lado positivo da bateria com o lado negativo da mesma bateria. Então, automaticamente, nós podemos fazer a leitura de potencial entre elas. Então, pessoal, para entendermos esse conceito, né, de ganho e perda de elétrons, a gente vai precisar pensar um pouquinho aí também do jeito invertido. Como assim? Não sou eu que sou mais alto. É você que é mais baixo do que eu. Vamos pensar de uma outra forma. Não fui eu que cheguei cedo. Você chegou atrasado. Não sou eu que moro longe. Você que mora perto. Não sou eu que estou com o dobro do que você ganha. Você que ganha metade do que eu ganho. Não é este lado que está vazio. É este lado que tem excesso. Então, para que este lado aqui possa comparar potencialmente, esse lado aqui é mais cheio do que esse. Então, se esse lado aqui está potencialmente mais possibilidade de encher e esse lado aqui está potencialmente mais vazio, nós vamos chamar isso aí de diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial elétrico é a mesma forma. Quando nós temos um lado com mais elétrons do que o outro, essa diferença que existe entre eles, quando nós ligamos um condutor entre esses dois pontos, tudo vai tender a se equilibrar. Assim como nós vimos o copo mais cheio, a caixa mais cheia, tentando comparar e se igualar à caixa mais vazia, na eletricidade acontecerá a mesma coisa. Nós teremos um lado com mais elétrons que ele vai tentar fornecer para o lado que tem menos elétrons, né? Comparado com ele. Então, com isso, nós temos aí o conceito da tensão elétrica. Então, a tensão elétrica nada mais é do que a pressão exercida sobre os elétrons, também conhecida como DDP, ou seja, uma diferença de potencial, e isso faz com que os elétrons eles possam exercer essa pressão, essa movimentação que acontecerá. Bom, a tensão, pessoal, elétrica é a nossa primeira grandeza. Então, a grandeza que nós estamos estudando no momento é a tensão, também conhecida como DDP. Mas nós precisamos de uma unidade para fazer a leitura dessa grandeza. Então, a unidade de leitura da grandeza chamada tensão é conhecida como volt. E esse nome volt não foi escolhido por acaso, porque o volt, na verdade, ela é uma homenagem a um estudioso, né, um grande cientista conhecido como Alexandre Volta. Então, esse nome volt, ele foi uma homenagem a Alexandre Volta e foi criada essa unidade que é utilizada para a eletricidade hoje em dia. Então, relembrando, o que a gente pode pensar sobre a tensão? A tensão elétrica, então, é a pressão exercida sobre os elétrons livres, não é isso? Para que eles se movimentem no interior de um condutor. O símbolo da nossa tensão é o V e a unidade é o volt. Então, a nossa unidade de utilização da eletricidade é volt e o símbolo que nós utilizaremos é o V, que representa esses volts. Vejamos aqui rapidamente, pessoal, alguns múltiplos e submúltiplos utilizados dentro da nossa eletricidade. Vamos apresentar aqui os volts, né, que é a grandeza que nós acabamos de conhecer, e nós vamos falar rapidamente sobre alguns múltiplos e submúltiplos. Múltiplos e submúltiplos, pessoal, são usados no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós não percebemos a nossa utilização. Mas se a gente utilizar, se a gente pensar um pouquinho, a gente já faz isso de cabeça o tempo inteiro. Vamos pensar aqui não como volts, mas vamos pensar aqui de repente
como metros. Se a gente utilizar essa unidade aqui agora para pensar em metros, vai ficar muito mais fácil da gente enxergar. Olha só, toda e qualquer grandeza, toda e qualquer unidade, melhor dizendo, ela sempre terá um múltiplo e submúltiplo. Qual é a função do múltiplo e submúltiplo dentro de uma unidade? É poder adequar e facilitar com que o múltiplo seja utilizado, né? Ou que a unidade seja utilizada. Como assim? Vamos imaginar que a gente estivesse utilizando aqui para fazer distâncias. Pensa comigo. Nossa unidade de utilização para distância é o metro. Então, automaticamente, vamos utilizar o metro para tudo. Então, eu sei que a distância entre do tamanho da minha mesa é de 2 metros. Muito bom. O comprimento do terreno da sua casa tem 20 metros. Muito bom. Agora eu te pergunto, quantos metros tem daqui do nosso Rio de Janeiro até, por exemplo, a Bahia? Aí você vai pensar assim, poxa, tenho alguns quilômetros. Não, não perguntamos em quilômetros, perguntamos em metros. Só que automaticamente a gente já converte isso para quilo. Quilo, olha aí o prefixo quilômetro, então milhares de metros. Quando a gente fala em quilômetro, 1 quilo significa 1000. Então quando eu penso em 1 quilômetro, 1 quilômetro, eu estou pensando em 1000 metros. E você automaticamente pensou isso, ajustou isso na sua cabeça, porque é mais fácil falar 10 quilômetros do que, por exemplo, falar 10.000 metros. É mais fácil falar 1000 quilômetros do que falar 1 milhão de metros. Então, tudo isso a gente acaba fazendo isso daí na nossa cabeça de uma forma muito mais abrangente. Então, quando nós temos aqui esse prefixo quilo, nas unidades aqui também nós vamos utilizar da mesma forma. Assim como nós temos o volt, nós teremos os kilovolts. O que é um kilovolt? É 1000 volts. Assim como nós teremos o megavolt, que está aqui, que são 1 milhão de volts. E assim nós temos o gigavolt, que é 1 bilhão de volts. Mega, giga, quilo são coisas que a gente costuma ouvir muito na informática. Então, pensando aqui, ó, nós temos aqui, ó, o volt, que é a nossa unidade, kilovolt e megavolt. Vamos pensar lá na nossa informática. Nós teríamos aqui o byte, kilobyte, megabyte e o gigabyte. O mesmo quilo, meg e giga que nós utilizamos lá é o mesmo quilo, meg e giga que nós utilizaremos aqui. Assim como quando a gente precisa de unidades muito pequenas, a gente vai fazer os submúltiplos. Poxa, submúltiplos, Telson, eu nunca ouvi falar. Já sim, a gente usa os submúltiplos também o tempo inteiro. Vamos pensar aqui. Se você tem, por exemplo, aqui, vamos pensar agora em volume, que fica mais fácil. Volume, a unidade é litro, né? Então a gente costuma usar muito o submúltiplo aqui, ó, de volume. Quando você chega lá num restaurante, você pede, por exemplo, numa lanchonete, você pede um refrigerante de copo, ele vai te perguntar 500 ml, 750 ml. O que é esse ml? M é mili, só que lá nós utilizamos o mililitro. Então, nós temos lá um copo de 500 mililitros, ou seja, 500 milésimos de 1 litro. Assim como nós usamos esse mesmo mili quando a gente está pensando, por exemplo, em peso. A gente vai lá comprar um remédio e o médico receita para a gente lá uma medicação de 750 miligramas. O que significa esse miligramas? Significa que são milésimos de 1 grama. Esse mili que nós estamos usando aqui é o miligrama, que é o mesmo mili do mililitro, que é o mesmo mili do milivolt. Então não importa o que você está fazendo, o múltiplo e submúltiplo, ele serve para qualquer grandeza. Toda vez que a gente subir os múltiplos, a gente multiplica por 1000. Toda vez que a gente diminui os múltiplos, a gente divide por 1000. Então nós temos aqui o mili, depois nós temos o micro. Micro é dividido por 1000, e o 1000 dividido por 1000. Então nós temos aqui, ó, 1 milionésimo de volt, tá? Assim como nós teríamos 1 milionésimo, né? Quando a gente pensa lá, por exemplo, em micróbio. Olha o microbio, ou então o microcomputador.
microcontrolador. Então esse micro, ele está informando que as dimensões das coisas ali dentro são microscópicas. Então, o microscópio, ele está envolvido exatamente nisso, porque é a milionésima parte de 1 metro. Então, assim a gente consegue entender que o micro é uma utilidade, é um submúltiplo que nós já utilizamos o tempo inteiro. Assim como nós usamos o milli, assim como nós usamos o quilo. O milli também pode ser utilizado, por exemplo, para peso. Quando a gente pensa lá no mercado, lá, por exemplo, que nós pedimos lá 300 quilogramas de carne. Se eu pedir 300 quilogramas de carne, são 300 quilos de carne. Então você está falando quilo. Poxa, quilograma é muita coisa, sim. Mas se você fizer a divisão daquilo ali, por exemplo, você vai pedir assim: eu quero 3.000 gramas de carne. O que seriam 3.000 gramas? 3.000 gramas de carne nada mais é do que 3 quilos de carne. Olha a diferença. Quando você vai chegar no mercado, você pede lá 300 gramas de mortadela. Né? Então a gente está usando esses múltiplos e submúltiplos assim no nosso tempo inteiro. Na eletricidade, a gente pode comparar esses múltiplos e submúltiplos como esse exemplo aqui. Ó. Já sabemos que o K significa 1000, então nós temos 13,8K. 13,8K representa 13.000, 13K 8. Então 13,8 milhares de volts, 13.800 volts. Vamos comparar isso aqui como se fosse quilômetros? 13,8 quilômetros. Então eu teria 13.800 metros. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, é a mesmíssima coisa. Então eu posso falar 13,8 quilômetros ou eu posso falar 13.800 metros. Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa. 34,5 kilovolts é a mesma coisa que 34.500 volts. Mesmo serve para nossa medida, né? 34,5, 34 km e meio de distância é a mesma coisa que 34.500 metros. E a gente pode fazer uma conversão agora invertida. Por exemplo, 220 volts é a mesma coisa que 0,22 milhares de volts. Complicou? Não. Pensa comigo. O quilo não representa 1000? Então, qualquer unidade que eu representar para quilo, se ela é abaixo de 1000, jamais eu poderei ter um número inteiro aqui. Ele sempre será 0, alguma coisa. Porque qualquer número além da vírgula, na frente da vírgula aqui, representaria que eu teria mais de 1000. Então, nós não temos mais de 1000, nós temos 220, que é um número inferior. O mesmo se aplica aqui embaixo. 127 volts é a mesma coisa que 0,127. Como é que a gente faz essa conversão, Celso? Simples. Andaremos somente com a vírgula para a direita ou para a nossa esquerda. Vamos voltar esse slidezinho aqui, ó. Quando eu quero passar desse ponto para esse ponto aqui, por exemplo, ó, nós estamos multiplicando. Daqui para cá, eu vou multiplicar novamente. Daqui para cá, eu vou multiplicar novamente. Beleza. Agora, se eu quiser vir daqui para cá, o que nós vamos fazer? Como ele é um submúltiplo, nós vamos dividir. Tá? Só limpar aqui que ficou o sinal demais. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir. Tá? Então, vai ser um sinal aqui, ó, de divisão. Então, daqui para cá, novamente, nós vamos dividir, tá? Celso, mas a gente divide isso por quanto? Sempre por 1000, tá? Então, daqui para cá é vezes 1000, aqui é vezes 1000 de novo, vezes 1000 outra vez. Então, de volt para quilo é vezes 1000. Então, aqui eu tenho 1000. E aqui, Celso, é 1000 vezes 1000. Então, a gente vai ter 1 milhão, por isso que tem o nome mega, tá? E daqui para cá, Celso, é 1 milhão vezes 1000. Então, a gente vai ter o giga. A mesma coisa serve para baixo. Do volt, por exemplo, para milli, nós vamos dividir por 1000. Então, eu vou ter a milésima parte. Daqui para cá, nós vamos dividir de novo por 1000. Então, nós teríamos o que? A milionésima parte. E daqui para cá, nós teríamos a bilionésima parte. Então, se a gente sabe que 1000
né? Nós temos aqui o número 1000. Esse número 1000 aqui, ele tem quantos zeros, pessoal? Nós temos 3 zeros. Então, automaticamente, essa quantidade de zeros aqui, ó, é o que define a quantidade de casas que nós vamos utilizar. Então, vamos lá, voltar no nosso exercício. Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui um número grande, 13,8K, eu estou indo do maior para um menor, certo? Então, eu estou saindo aqui num número que é K, que é milhares de volts, para os volts. Então, automaticamente, se eu estou indo daqui para cá, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar essa vírgula aqui e andar para a minha direita, pessoal. Olha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, 13,8, ó. Eu tenho aqui 13,8, certo? Eu vou andar com a vírgula, ó. 1, 2, 3. E a gente vai completar com um zerinho aqui, ó. Desculpem só essa letra que eu estou escrevendo com o mouse. Então, automaticamente, essa vírgula vai andar para a minha direita aqui. Então, ela vai ficar o número 13.800. Ok? Então, essa vírgula aqui, ó, ela vai andar para lá. Tá? É a vírgula que anda, pessoal. Mesma coisa acontece aqui, ó. Se essa vírgula andar para lá, nós vamos ter aqui, ó, uma casa aqui, depois 2 casas, 3 casas. Se eu botar 0 aqui, vai ficar o quê? 34.500. E aqui, Celso, como é que a gente resolve? Aqui eu estou numa unidade menor indo para uma maior, ou seja, aqui é volts, aqui são milhares de volts. Então, automaticamente, minha vírgula vai andar para o lado oposto. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? O 220, ó, é como se fosse 220,0. Concordam comigo? Então, se a gente andar 3 casas, ó, o que a gente vai ter? 1, 2, 3. Então, a vírgula acaba aqui. Ó. Então, ficaria 0,22. E agora eu vou botar o prefixo K aqui do lado. Aqui, por quê? Porque eu estou indo para a unidade maior. Tá? Perdão, uma unidade menor. Mesma coisa se aplica aqui, ó. Então, eu vou sair daqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai parar aqui. Então, vai ficar 0,127. Então, vou dar uma apagadinha aqui para que vocês possam deixar a tela aqui travadinha durante os segundinhos, para que vocês possam aí beleza? Vamos continuar. Vamos falar aqui então da nossa corrente elétrica. Agora que nós já entendemos como é que funciona a tensão, a corrente elétrica vai se tornar bem mais fácil a nossa compreensão aqui agora. Vamos pensar o seguinte: todo material condutor, os elétrons livres, eles se movimentam entre os átomos de maneira desordenada e caótica, ou seja, aleatoriamente. O que significa isso? Nós temos aqui átomos, né, que estão aqui trabalhando, e cada átomo desse daqui, esses elétrons, eles vão ficar se movimentando de um ponto para o outro porque eles estão recheados, eles estão bombardeados com muita energia. E essa energia ela é aplicada em cima desses elétrons aqui justamente por fatores externos. Nós temos calor, nós temos ondas eletromagnéticas no ambiente, nós temos diversas situações ali que faz com que esses elétrons aqui se movimentem. Esses elétrons eles estão se movimentando dentro de um material. Imagine que isso aqui seja uma barra de metal. Imagine que isso aqui seja simplesmente uma barra de cobre. Se nós conseguíssemos enxergar esses elétrons aqui, nós estaríamos vendo eles se movimentando de um lado para o outro aqui. E esse movimento aqui ele vai acontecer de maneira desordenada, ou seja, não existe nada que controle, não existe nada que faça a orientação desses elétrons para que eles se movimentem num sentido definido. Podemos imaginar
por exemplo, que nós estivéssemos aqui numa creche onde você vê crianças correndo para um lado para o outro de forma desordenada. Crianças, na verdade, elas correm porque estão brincando. De repente, em algum momento, o sinal toca e a professora das crianças pede que elas voltem para a sala. Então, automaticamente, todas aquelas crianças ali, elas apontarão no mesmo sentido e andarão em direção à sala de aula. Acabou aquela brincadeira ali no pátio. Pessoal, se nós fizermos uma comparação dos elétrons com as crianças que voltaram para a sala de aula, aquelas crianças elas só voltaram para a sala de aula porque algo orientou, alguém orientou que elas fizessem isso. Assim como os elétrons eles se movimentam de maneira desordenada e eles só se ordenarão quando nós tivermos algo que oriente essa movimentação, ou seja, que defina um sentido de movimentação para esses elétrons. E nisso quem faz essa orientação é justamente aquela nossa amiga que nós acabamos de conhecer, que é a famosa tensão. Automaticamente nós podemos comparar isso aqui a por exemplo, um corredor onde tivessem várias pessoas conversando aqui no corredor. Imagine um corredor de uma faculdade onde várias pessoas aqui estão ocupando o local aqui e de repente uma turma é liberada. Se essa turma é liberada, automaticamente essa turma vai vir e essas pessoas que estavam no caminho elas vão acabar sendo empurradas no bom sentido, claro, que elas se movimentem no sentido, ou seja, para poder dar passagem àquele local. Podemos imaginar também uma saída de um ônibus, uma saída de um trem, onde o trem está muito cheio e você está ali na porta. Se a porta se abre, mesmo que aquela não seja a sua estação, o fato de você estar na frente, as pessoas para sair vão acabar te empurrando e você vai sair daquele trem, você vai se movimentar naquele sentido de saída mesmo contra a sua vontade. Claro, nós podemos raciocinar e voltar para dentro do trem, mas os elétrons não. Os elétrons vão seguir esse sentido. É como se eles estivessem sendo arrastados por uma enxurrada de água, eles são levados naquele sentido. E isso acontecerá exatamente porque, no caso aqui dos nossos elétrons, no sentido anterior, nós tínhamos um movimento desordenado, só que aqui nesse caso nós colocamos aqui as polaridades. Lembram-se que, por exemplo, do lado negativo nós tínhamos o excesso de elétrons, do lado positivo nós tínhamos uma falta de elétrons, ou seja, tínhamos uma diferença de potencial elétrico entre os dois pontos. Nós podemos ver isso aqui na nossa bateria. A nossa bateria tem um lado negativo e um lado positivo. Esse material aqui, esse condutor, ele estava com um movimento desordenado, mas a partir do momento que eu ligo esse condutor elétrico ao positivo de um lado e o negativo do outro, esse excesso de elétrons que está aqui do lado negativo, ele quer chegar aqui do lado positivo. E o único caminho que ele encontra é por dentro desse condutor elétrico, exatamente como nós vimos lá atrás na caixa d'água. Então, automaticamente, esses átomos aqui, esses elétrons, eles vão se movimentar aqui porque eles serão empurrados pelos elétrons que estavam vindo no outro sentido. Então, nós temos aqui a passagem desses elétrons, essa movimentação ordenada dos elétrons aqui, que faz com que eles sejam empurrados, dá origem a um movimento ordenado. E esse movimento ele passa a se ter uma ordem devido à pressão. Então, automaticamente, o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor é conhecido como corrente elétrica. Então, vamos entender o que é a corrente elétrica. Se nós temos aqui elétrons aqui dentro desse condutor e a partir do momento que é colocado uma tensão elétrica, ou seja, a pressão faz com que esses elétrons se movimentem todos no mesmo sentido, assim como as crianças só foram para a sala porque eles foram chamados, que eles foram orientados pelas professoras, esses elétrons eles só se movimentaram nesse sentido porque houve uma pressão elétrica fazendo com que eles se movimentassem. Essa pressão elétrica é conhecida como tensão. Esse movimento ordenado é conhecido como corrente. Então, muitas pessoas fazem confusão de tensão com corrente. Tensão é a força que impulsiona esses elétrons para se movimentarem. A partir do momento que eles entram em movimento, que eles começam a se movimentar, nós teremos agora a corrente.
Ou seja, não é possível nós termos uma corrente elétrica, um movimento de elétrons, sem que primeiro eles sejam empurrados. Então, por isso, nós precisamos ter uma tensão, nós precisamos ter os volts. Esses volts fazem força nos elétrons e aí sim nós teremos um movimento desses elétrons aqui, que aí nós teremos a corrente elétrica. Então, a gente pode perceber que se aproximarmos um lado positivo e um lado negativo do outro, esses elétrons serão empurrados no interior de um condutor e passam a ter um movimento ordenado. Chamamos isso de corrente elétrica. Aqui, pessoal, nós podemos verificar que nós temos aqui os elétrons aqui, ó, que se movimentam. Vou voltar aqui, ó. Esse movimento dos elétrons aqui é como se fosse, nós tivéssemos elétrons aqui saindo pelo lado negativo, indo lá para a nossa lâmpada e retornando pelo lado positivo. Celso, os elétrons saem pelo lado negativo para o positivo, ou seja, então a corrente elétrica ela flui do negativo para o positivo? Sim. Eletricamente, falando de elétrons, o lado que vai fornecer é sempre o lado que tem mais. Então, o lado que tem mais cargas negativas é o lado negativo. Muita confusão aconteceu no passado porque quando estudaram a eletricidade sem a tecnologia de hoje em dia, eles pensavam que o lado que tinha mais fornecia para o que tinha menos. Então muitas das pessoas imaginam que a corrente elétrica ela flui do mais para o menos, porque quem tem mais fornece para quem tem menos. Faz todo sentido. Porém, no nosso caso, não é quem tem mais cargas, é quem tem mais elétrons. E o lado que tem mais elétrons é o lado negativo. Então, automaticamente, o lado que tem mais fornece para quem tem menos. Sim, quem tem mais elétrons fornece para quem tem menos elétrons. Então, a corrente elétrica ela flui do negativo, que é o lado que tem mais elétrons, para o lado positivo, que é o lado que tem menos elétrons, menos cargas positivas. E aí, gera-se um pouco dessa confusão, em alguns casos, aí, do sentido da corrente elétrica. Ambos os sentidos são aceitos, tanto do mais para o menos, quanto do menos para o mais. O lado que nós falamos que temos o lado do positivo para o negativo é conhecido como sentido convencional. É uma convenção, é um acordo que foi feito para facilitar a compreensão em alguns casos. Porém, nós temos o sentido eletrônico, que é o sentido dos elétrons, e esse sentido dos elétrons é justamente o sentido onde os elétrons se movimentam, que nós já sabemos que é do menos para o mais. Então, tanto faz eu dizer que saem 10 elétrons da direita para a esquerda, quanto saem 10 elétrons da esquerda para a direita. Por quê? Porque corrente elétrica ela não é medida pelo sentido, ela é medida pela intensidade do movimento. Então vamos pensar o seguinte, é a mesma coisa que eu falasse para vocês que passam 1000 carros a cada 10 minutos na Avenida Brasil. Então passam 1000 carros por 10 minutos, a cada 3 minutos, sei lá, 5 minutos na Avenida Brasil, são 1000 carros a cada 5 minutos na Avenida Brasil. Ok, eu disse para você que passam 1000 carros, mas eu não disse se passam 1000 carros descendo da Zona Oeste para o centro ou subindo do centro para a Zona Oeste. Na verdade, isso para a gente não interessa. Por quê? Para a gente interessa saber que o condutor elétrico, o fio que está lá, que vai permitir com que esses elétrons passem, ele seja capaz de passar 1000 elétrons ali. Fim. E isso nos interessa. Porque fio não tem lado. Tanto faz eu ligar ele para um lado ou para o outro que a corrente elétrica vai passar lá dentro. Então, nesse sentido, para a gente em corrente elétrica, não importa para fins de cálculo, tá? Somente para fins de cálculo, para outras análises sim, é importante saber o sentido da corrente. Mas nesse primeiro momento, que nós estamos apenas conhecendo as grandezas elétricas, nós vamos pensar que não nos faz diferença se a corrente está indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O que me interessa saber é a intensidade com que ela está passando ali dentro. Tá? Então a corrente elétrica ela vai ter uma unidade que é chamada de ampere, tá? Que é ou ampere, ou simplesmente ampere. Tá? Essa unidade ela foi dada também em homenagem, né, a um cientista também, Marie Ampère, que foi que estudou, né, essa corrente elétrica aí, e o nome Ampère foi dado em homenagem a esse cientista.
Bom, pessoal, assim como a tensão, a corrente elétrica ela também terá múltiplos e submúltiplos. E o conceito dela é exatamente o mesmo que nós temos lá para os volts, para os milímetros, para os litros e assim sucessivamente. Então vamos lá. Se eu pensar em ampere, eu quero 1000 amperes, então eu vou ter 1 quiloampere. Se eu falar em mega ampere, eu estou falando em 1 milhão de amperes. Se eu estou falando em 1 gigampere, eu estou falando de 1 bilhão de amperes. Assim como se eu pegar o ampere e dividir por 1000, eu vou ter o miliampere. Se eu dividir por 1 milhão, eu terei 1 microampere. E por 1 bilhão, nós teremos 1 nanoampere. Muitos de vocês podem estar pensando agora, existe microampere e nanoampere? Sim, existe. Na eletrônica, nós utilizamos essas correntes bem baixinhas mesmo. Esse é um dos motivos que nós temos, por exemplo, pilhas que duram meses, né, dependendo alguns anos dentro de alguns equipamentos eletrônicos. Nós colocamos às vezes uma pilha num relógio de cozinha que ela dura às vezes 6 meses, ela pode durar 1 ano e às vezes até mais. Por quê? Porque o consumo daquela única pilha ali naquele aparelho, ela é tão pequena que aquela pilha demora muito tempo para descarregar. Nós estamos falando dos milésimos de ampere, dos microamperes. Então, nós colocamos uma pilha no relógio que ela dura também mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos para se descarregar. Nós estamos falando de microamperes e nanoamperes. São correntes muito baixinhas que não chegam nem a dar choque. Então, pessoal, vamos fazer um leve exercício aqui, só para relembrarmos aqui o conceito aqui do que nós vimos anteriormente lá em tensão. Eu vou deixar essa tela estática durante alguns segundos para que vocês possam fazer esse exercício aí e anotar. Então, nesse momento, nós temos aí 23 miliamperes e eu quero fazer a conversão disso para ampere. Eu estou saindo de uma unidade pequena e eu estou indo para uma unidade maior. Eu estou em milésimo de ampere e estou querendo ir para ampere. Então, automaticamente, eu vou andar com essa casa, 3 casas com a vírgula, 3 casas para a direita ou 3 casas para a minha esquerda. Exatamente. Nós andamos com essa nossa casa para a nossa esquerda. Então, nós temos aqui o 23, que se nós andássemos aqui com 3 casas para a esquerda, nós teríamos aqui 23, então teria 1, 2, 3 casas. Então, ficaria 0,023. Isso aqui é a nossa vírgula. Vamos ver um outro exemplo. Como ficaria então? Nós teríamos aqui agora 62,5 miliamperes, que na nossa conversão nós andaríamos com a nossa casa para a esquerda. Então, automaticamente, andando com essa nossa casa para a esquerda, nós teríamos aqui 1, 2, 3. Então, nós teríamos 0,0625 amperes. Então, 0,0625 amperes é a mesma coisa que eu falar 62,5 miliamperes. Fica muito mais simples a gente fazer as ligações dentro dos múltiplos e submúltiplos, porque assim como os metros, nós precisamos fazer a adequação. Assim como eu falei para vocês que o metro ele é uma unidade boa para medir, nem tudo. A gente vai acabar utilizando os múltiplos e submúltiplos em algum momento. Exemplo, nós falamos aqui, quantos metros tem daqui a Bahia, do Rio à Bahia? Metros ficaria difícil de calcular, mas se a gente falasse em quilômetros, seria uma resposta mais fácil. Então, nós pegamos aqui e vamos utilizar o quilômetro. E aí, quando eu quiser medir a minha altura, quantos quilômetros eu tenho de altura? Quilômetro para altura, nossa altura de ser humano, é uma unidade muito grande. Nós precisamos adequá-la para a nossa realidade. Então, nós vamos voltar isso para metro. Então, beleza, vamos deixar no metro que o metro é bom. Legal, mas se eu precisar medir uma caneta, eu vou conseguir medir uma caneta em metros? Se eu precisar medir uma borracha, eu consigo medir isso em metros? Até consigo, mas só que fica uma unidade muito ruim. Ficaria 0, alguma coisa de metros. Então, nós precisaríamos usar
o submúltiplo do metro, que é o centímetro, que é a centésima parte de um metro. Aí acabamos mexendo de novo na nossa unidade. E aí com isso a gente está com os centímetros, beleza. Mas se eu precisar medir, por exemplo, um parafuso que prende o meu celular por dentro, os centímetros já ficariam uma unidade muito grande, porque os parafusos que prendem, por exemplo, os celulares são muito pequenos. Então nós precisaríamos já trabalhar com os milímetros, ou seja, os milésimos de metro. Então nós mexemos na grandeza novamente, ou melhor, nós mexemos na unidade novamente. Então é exatamente o que se faz em eletricidade. Nós precisamos adequar as grandezas à nossa realidade. Nesse nosso caso aqui, pessoal, vou deixar vocês darem pausa no nosso vídeo aqui e me respondam. Qual é a resposta aqui? 0,2 kA em ampere. Quantos amperes seria? Exatamente, 200 amperes. Por quê? Nós estamos saindo de uma grandeza maior para uma menor. Então, automaticamente, a vírgula vai andar para a nossa direita. Tá? Então, quando nós temos uma grandeza maior para uma menor, nós andamos com ela da direita. Quando nós temos aqui uma grandeza menor para uma maior, nós andamos com ela para a esquerda. Tá? Então, aqui nós temos daqui, né, o para. Então, da maior para a menor, direita. Da menor para a maior, esquerda. Tá? Então, a gente vai andar sempre com a casa nesse sentido. Vamos ver esse nosso último exercício aqui. 6,6 kA. Quantos amperes são? Uma dica. Nós temos números aqui antes da vírgula. Automaticamente, nós sabemos já que nesse caso aqui, como nós já temos números inteiros antes da vírgula, nós sabemos que nós temos aqui pelo menos um número acima de 1000. Quantos amperes eu tenho? Exatamente, pessoal. Nós temos aí 6.600 amperes. Por que eu tenho 6.600 amperes? Mesmo caso do anterior. Eu estou numa unidade que ela é em quilo, ou seja, ela é uma grande para uma menor. Então, automaticamente, eu tenho aqui uma queda, né? Então, como eu estou mexendo na minha unidade, eu vou andar com a minha seta para a minha direita. Bom, pessoal, com isso a gente pode concluir o seguinte, que corrente elétrica, na verdade, é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. Lembrando, tensão é a pressão, né, a força para fazer com que os elétrons se movimentem. Corrente elétrica é esse movimento, ou seja, é o movimento ordenado dos elétrons dentro do condutor, né, é o que vai gerar na nossa corrente elétrica. O símbolo é I. I vem de intensidade. Então, o I da corrente ela está falando com a intensidade, significa de quão é intensa esse movimento dentro de um condutor. E a unidade que a gente usa para essa medição é o ampere, como nós já falamos. Vou voltar uns slides rapidamente aqui, pessoal, só para a gente poder fazer aqui uma lembrança bem rápida lá na tensão. Vamos olhar aqui, ó. O que nós temos aqui, por exemplo, nesse momento? Nós temos aqui ó, a caixa d'água cheia, certo? E nós temos a caixa d'água vazia. Temos uma diferença. Automaticamente nós temos uma pressão para fazer que isso aqui se equilibre. Essa pressão, nesse caso, só não está acontecendo porque nós temos um registro aqui fechado. Então, automaticamente, a partir do momento que eu liberar esse registro aqui, nós teremos um movimento dessa água. Ou seja, nesse momento nós temos aqui somente a DDP, somente a tensão. Mas a partir do momento que eu tenho um caminho, que eu permito com que eles se movimentem, olha aqui, ó, esse movimento que está acontecendo da água aqui, ó, seria a minha corrente. Então, nesse caso aqui, nós temos o positivo e o negativo de um lado, que é o maior, né, que é o mais cheio, e o positivo do lado de cá. Se eu faço uma conexão entre esses dois pontos aqui, ó, a corrente elétrica se movimenta e essa caixa começa a receber esses elétrons que estão vindo do outro lado. Então, aqui eu tenho tensão e agora com o movimento eu tenho corrente.
Eu quis só relembrar esse slide aqui, pessoal, que fica mais fácil da gente entender a corrente elétrica nesse sentido, porque para a gente pensar nessa corrente elétrica aqui, nós poderíamos pensar que essa intensidade de corrente elétrica ela está diretamente ligada à pressão que vai ser exercida por ela. Então, automaticamente, a corrente elétrica ela se torna importante porque é ela quem define qual é o tipo de condutor que vai ser utilizado. Pensa comigo, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, uma pista como a Avenida Brasil, e a Avenida Brasil só tiver uma pista, e eu disser para vocês que essa pista ela é capaz de trabalhar com 1000 carros a cada minuto, tá? 1000 carros a cada 2 minutos, 5 minutos, que seja, tá? Só para a gente dar um exemplo, só para ficar valores fáceis. Então, vamos fazer um valor mais dentro da realidade. Nós temos ali 100 carros por minuto na Avenida Brasil, por exemplo, uma pista qualquer. Então, ela é capaz de passar 100 carros por minuto. Ok. Só que aí começou a engarrafar muito. Muita gente querendo passar naquela pista. O que nós fazemos? Nós duplicamos a pista, ou seja, a gente alarga a pista. Quando a gente alarga a pista, agora aquela pista que tinha capacidade de trabalhar com 100 carros por minuto, agora ela consegue trabalhar com 200 carros por minuto. Se por acaso começar a engarrafar, o que a gente vai ter que fazer? Triplicar a pista. Agora eu tenho 3 pistas que são capazes de passar 100 carros por minuto. Então eu tenho 300 carros por minuto. Tudo bem? Entendido isso? Vamos pensar diferente. Vamos imaginar agora que eu tenho que dar vazão a 400 carros por minuto. Quantas pistas eu precisaria? Automaticamente de cabeça, você pensou, se cada pista ela é capaz de dar 100 carros por minuto e eu preciso dar vazão a 400 carros por minuto, eu vou precisar de 4 pistas, certo? Então, pensou exatamente como a corrente elétrica. Se eu tenho, por exemplo, um motor elétrico que ele consome uma quantidade de corrente, por exemplo, 10 amperes, 5 amperes, 3 amperes, um motor elétrico, uma lâmpada ou qualquer equipamento elétrico que você possa imaginar, uma geladeira da sua casa, um micro-ondas, um chuveiro elétrico, enfim, todos eles têm um consumo de corrente. Então, lá aquele consumo de corrente está lá. Chuveiro elétrico, ele consome 40 amperes de corrente. Um exemplo. Então, se eu já sei que eu tenho que dar vazão a 40 amperes, eu tenho que escolher o condutor que consiga fazer com que esses 40 amperes passem. Assim como se eu precisava dar vazão a 400 carros por minuto, eu preciso escolher a largura de uma pista que permita com que esses 400 carros consigam passar. Então é exatamente o que acontece. A corrente elétrica ela é um fator primordial na escolha dos condutores elétricos, porque a corrente elétrica, quem vai dizer isso, qual é a corrente, é o equipamento que está ligado. Então, de acordo com o equipamento, eu faço a escolha do condutor para que eu consiga atender a necessidade daquela corrente. Então, a bitola do cabo, a largura do cabo, ela está diretamente ligada a isso. Só que nós não podemos esquecer que nem tudo dentro da eletricidade é perfeito dessa forma. Nós temos uma outra grandeza que é conhecida como resistência elétrica, tá? A resistência elétrica, pessoal, ela é utilizada, né? Nós temos aí esse conceito de resistência bem fácil de entender. Resistência, pessoal, é tudo aquilo que resiste, é tudo aquilo que dificulta, é tudo aquilo que atrapalha. Então, quando nós pensamos em resistência elétrica, nós estamos diretamente pensando em algo que dificulte a passagem de eletricidade. Certo? E essa resistência elétrica, pessoal, ela existe nos mais variados tipos de materiais. Vamos pensar, se resistência é resistir, resistir significa criar dificuldade. Quanto mais eu resisto, pior é para que algo aconteça. Então, se eu estou quase caindo e eu consigo resistir, eu fico ali pendurado por mais tempo. Se eu estou doente, eu consigo resistir, eu consigo ficar, né, segurando aquela doença por mais tempo, eu consigo me manter vivo. Se você tem uma alta resistência ali, automaticamente você dificulta que a corrente passe. Isso é bom? Depende.
Depende do que você quer que aquilo ali faça. Tem momentos que a resistência ela é necessária e tem momentos que ela acaba se tornando um inconveniente. E isso vai depender do que a gente quer fazer com aquele circuito elétrico. Vamos pensar aqui um pouco. A resistência elétrica é a oposição à passagem dos elétrons no interior de um condutor. O que significa isso? Toda vez que nós criamos uma resistência, toda vez que existe uma dificuldade, quanto maior for a dificuldade, ou seja, quanto maior for a resistência, pior será para essa corrente poder fluir. Imagina se você precisa passar os mesmos 400 carros que nós comentamos lá na corrente elétrica. Então vamos imaginar, você tem lá a pista, você precisa fluir 400 carros por minuto, só que eu te dou uma pista toda esburacada. Criei dificuldade, criei uma resistência. Eu não vou conseguir passar esses 400 carros por minuto, porque eles vão passar em velocidade reduzida, eles vão ficar desviando dos buracos. Então, automaticamente, eu não consigo fazer com que isso flua. Quanto mais buraco tiver na via, pior vai ser a passagem dos veículos. Quanto mais resistência eu tenho em algo, pior vai ser a passagem dos elétrons. Então, automaticamente, quanto menos elétrons passam, maior será o que? A minha resistência. Ou, eu também posso falar o seguinte, quanto menos elétrons passam, menor também será a corrente, ou seja, a intensidade de movimentação. Percebam que nesse primeiro exemplo aqui, nós temos aqui uma passagem de elétrons e no segundo nós temos também a passagem de elétrons. Observem esses círculos verdes aqui como se fossem obstáculos. O lado de cima nós temos menos obstáculos do que o lado de baixo, que nós temos muitos obstáculos. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, esse cara aqui, a tensão, fazendo pressão, empurrando os elétrons. Só que os elétrons aqui eles estão com dificuldade de se movimentar. Então, a gente pode pensar desta forma aqui, pessoal. Olha aqui, Ohm, Volt, Ampere. Quem é isso? Volt, pessoal, é a tensão. O que significa? Quantos mais volts, mais força eu tenho. Então, se eu tenho os volts aqui, os volts vão empurrar esses elétrons para eles se movimentarem. O movimento desses elétrons aqui é a corrente, que é ampere. Mas quem é esse cara aqui? Esse cara é a nossa resistência, é o Ohm. Então, quanto mais ele resiste, mais ele aperta, pior para a corrente passar. Quanto mais ele alivia, mais fácil a corrente passa. Chega um ponto que a pressão aqui dos elétrons, dos volts, da tensão, ela não se torna autossuficiente para fazer com que esses elétrons aqui se movimentem. É a hora que como se você fechasse isso aqui. Imagine você fechar isso aqui e deixar um pequeno furo. Eu preciso de uma força muito grande para poder fazer esses elétrons se movimentarem. E aí a gente tem um problema com isso. Quando os elétrons começam a fazer muita força, começam a passar sob muita pressão em algum local, nós temos aí um choque. É um choque violento. É como se, por exemplo, quisesse esvaziar um estádio, um estádio de futebol, e você só deixasse uma porta daquelas abertas, um portão aberto. Você vai ver que as pessoas vão se amontoar naquele portão ali e instintivamente elas vão esbarrar uma nas outras. E elas começam a se chocar. Graças a Deus que nós temos aqui, nós somos pessoas que temos inteligência, que nós somos pessoas que somos seres pensantes, e a gente consegue tentar desviar das pessoas, mas esse esbarrão acaba sendo inevitável. No caso dos elétrons, é a mesma coisa. Os elétrons eles vão tentar passar, como se você estivesse afunilando aquilo ali. Só que quanto você aperta, os volts vão continuar empurrando esses elétrons para ele passarem. Então, automaticamente, eles vão se chocar. E esse choque entre os elétrons, esse choque violento que gera entre eles, gera calor. Assim como se nós esfregarmos umas mãos nas outras, nós aquecemos as mãos se aquecem. E o choque entre os elétrons aqui também vai gerar calor. E esse calor aí é que faz com que o fio esquente. E isso que é justamente a parte mais perigosa de você não ter um condutor adequado para a corrente elétrica, o aquecimento excessivo desse condutor. Vamos olhar aqui uma observação, pessoal. Nós já sabemos que quanto maior
é a resistência, ou seja, quanto maior é a dificuldade, pior vai ser para essa corrente passar. Se a gente observar que esses dois casos aqui, a lâmpada de cima e a lâmpada de baixo, eu estou informando para vocês que as duas lâmpadas estão sendo alimentadas com a mesma tensão, ou seja, 100 volts. E desses 100 volts eu tenho 100 volts na primeira lâmpada e 100 volts na segunda. Coloquei o valor de 100 só para facilitar o nosso cálculo, né? Nós já sabemos que a nossa tensão da rede é de 127, mas vamos usar 100 só para fins de cálculo. Então nós temos 100 volts na primeira lâmpada, 100 volts na segunda. A lâmpada de cima, ela tem uma resistência elétrica, assim como a lâmpada de baixo também tem uma resistência elétrica. Mas tem uma observação aqui que foi dada. A lâmpada de cima ela está consumindo nesse momento 0,5 ampere, ou seja, meio ampere, ou como nós vimos ali atrás, 500 miliamperes. Então, se eu tenho uma corrente de 500 miliamperes aqui, ó, meio ampere, e as duas estão trabalhando na mesma tensão, e a de baixo tem 1 ampere, automaticamente tem coisa diferente aí. Se elas estão com a mesma força, que o volt que está empurrando é o mesmo, sendo que uma tem uma passagem de elétrons diferente da outra, então automaticamente quem pode estar mexendo nisso aí é justamente a nossa resistência. Quem é a resistência? A resistência é justamente essa molinha que está aqui dentro, que é a que quando os elétrons passam, ela brilha. E ela brilha justamente por isso, porque os elétrons aqui eles passam se esfregando, se chocando, gerando calor. Esse tubo aqui que é feito de tungstênio, esse filamento aqui é feito de tungstênio, é um material que suporta altíssimas temperaturas. Então automaticamente ele aquece e chega a acender. E aí essa luz que faz a iluminação da lâmpada incandescente, que é esse tipo de lâmpada aqui antigo, né, que já saiu de linha, né? Hoje em dia não se vê mais vendendo isso aí praticamente em mercados. Essa lâmpada aqui, pessoal, então, ela trabalha justamente por quê? Porque embora ela tenha tensões iguais, elas vão ter o quê? Correntes diferentes, porque elas têm resistências elétricas diferentes. Então pode-se concluir o seguinte, que quanto maior for a resistência elétrica, maior também será a dificuldade dos elétrons percorrer um condutor. Então pensa aqui comigo, se essa aqui tem 100 volts, meio ampere, essa aqui tem 100 volts, 1 ampere, qual é a relação entre elas? A lâmpada de baixo tem o dobro da corrente da de cima, essa aqui tem 0,5, essa aqui tem 1. Automaticamente, pessoal, se essa lâmpada de baixo tem o dobro da corrente, ela vai ter o quê? Metade da resistência. Lembrando lá no início das nossas aulas, o que nós falamos? Se eu sou o dobro de você, você é metade de mim. Se eu sou o dobro da sua altura, você tem metade da minha altura. Se ela tem o dobro da corrente, ela vai ter o quê? Metade da resistência. Então, com isso, pessoal, nós temos uma relação aí entre corrente entre resistência e corrente que é muito fácil de entender. Quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Quanto maior a corrente, menor é a resistência. Então a gente pode observar isso aqui como se fosse exatamente essa gangorrazinha aqui, ó. Se eu pegar aqui a corrente e abaixar ela a metade, a minha resistência também subirá, tá? Então, por exemplo, se a minha corrente aqui divide por 2, a minha resistência multiplica por 2. Se eu dividir por 10, multiplica por 10. Então, tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro lado, né? Exatamente na mesma proporção. Então, conclui-se que a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica, nós vamos chamar isso de resistência elétrica. Então, é aquilo que resiste. Então, resistência e corrente, elas são inversamente proporcionais quando a tensão é fixa. Ou seja, elas têm um inverso, uma proporção inversa. Quanto mais uma desce, mais a outra sobe. Lembra da gangorrazinha das crianças? Se essa gangorra aqui desce meio metro, de cá vai subir meio metro. Se essa aqui descer 5 centímetros, aqui de cima vai subir 5 centímetros. Então elas são proporcionais. Mas proporcionais o quê? Inversamente. Quanto mais uma desce, a outra vai subir na mesma proporção.
Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a minha corrente. Quanto menor for a resistência, maior será a minha corrente. Tá? Pensem na gangorra aqui. Ó. Resistência e corrente elas trabalham numa gangorra quando a tensão ela é fixa. Ok? Então, pessoal, nós podemos pensar o seguinte, que todas as cargas possuem uma resistência. E é exatamente essas resistências que nós vamos identificar e assim nós vamos trabalhar com essa resistência chamada de sua unidade de ohm. Então, vamos entender o que é para definir resistência elétrica. Resistência elétrica é a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica. E o símbolo de resistência é o R, R de resistência. E a unidade que nós trabalhamos na resistência é o ohm. Então, nós vamos falar, a resistência deste fio é de 10 ohms. A corrente daquela lâmpada é de 1 ampere. A tensão de um determinado aparelho é de X volts, 200 volts, 220 volts, 127 volts e assim sucessivamente. Tá? Então, pessoal, para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, nós podemos concluir o seguinte, que 1 ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetida à tensão de 1 volt. O que significa isso, pessoal? Que nós temos uma relação entre as três grandezas, a resistência, a corrente e a tensão. Significa que se eu tiver uma resistência de 1 ohm, ela vai passar 1 ampere se eu ligar isso ao equipamento de 1 volt. Ou seja, se eu tiver 1 volt de tensão e 1 ampere de corrente, eu estou dizendo que aquele fio ele tem o quê? 1 ohm de resistência. Isso aqui, pessoal, é a relação básica entre as três grandezas que nós vimos: tensão, corrente e resistência. E essa relação ela é chamada de lei de Ohm, que nós vamos estudar mais adiante aí profundamente.